começar logo de cara com os números, né? Então, o pessoal foi entrando, a gente pediu para vocês pegarem aí papel e caneta, que eu já quero começar fazendo uma pergunta. Qual a sua situação financeira hoje, né? Por que essa pergunta? Todo mundo, nós estamos em meio a uma pandemia, todo mundo não aguenta mais ouvir falar de pandemia, mas as perguntas que estão mais frequentes hoje como tá no trabalho, como tá a quarentena, como que tá sua rotina agora de home office, como que está sendo com as crianças em casa, né? A gente percebe muito isso. O que você está fazendo para as crianças? Mas e a sua situação financeira hoje? Como está? Né? Você já parou para ver como que ela estava antes e agora na pandemia, e você sabe como que vai ser seu futuro diante de todos esses imprevistos? Porque assim como uma empresa, eu vou falar muito de empresa e de pessoa física, tá? Porque é muito parecido a parte da organização financeira. Então, assim, a gente precisa, como pessoa física, pensar como que vai ser a minha situação financeira amanhã. Eu estou preparada para isso? Eu estou preparado para isso? Como que está? Né? Então, é legal, eu peço para já anotar para vocês conseguirem enxergar de fato, se você sabe ou não. Então, a gente trouxe algumas informações, alguns dados aqui para vocês terem uma ideia de como que está no nosso país hoje, né? Pronto. 65% dos brasileiros, segundo pesquisas recentes, estão endividados. Então, se a gente parar para pensar um país deste tamanho e a gente chegar num percentual, chega a ser desesperador. E aí, se falarem assim, Gisele, mas é a pandemia. Não, não é a pandemia. Esse número foi levantado no início do ano, antes da pandemia. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos 65% das pessoas endividadas. Então, a gente pode imaginar como está a situação hoje, né? Que a gente sabe aí que o comércio está fechado, algumas pessoas desempregadas, algumas pessoas que são empreendedores, o faturamento caiu, e isso vai gerando uma situação atrás da outra que, se a pessoa não tiver uma boa gestão dos seus números, a tendência é realmente ela entrar nesse número aí dos endividados, né? 30% estão equilibrados. O que é esse equilibrado? É aquela pessoa que o que ela ganha é o suficiente para ela pagar as dívidas, né? Então, ela não está endividada, mas ela também não tem reservas. Ela está ali no 0 a 0. O que é uma situação que eu considero de risco. Por quê? Se ela não tiver um bom planejamento financeiro, qualquer imprevisto leva ela para a estatística de cima, para os 65%. Então, nem sempre estar equilibrado é o suficiente. Eu vou falar um pouquinho mais disso logo mais. E apenas 5% é independente financeiramente. O que é ser independente financeiramente? É ter uma reserva que lhe permite uma segurança maior financeiramente falando, né? Então, esse número aqui mostra muito bem para nós que, infelizmente, aqui no país a gente ainda não tem uma educação financeira de qualidade. Nós não temos esse conhecimento acessível às pessoas. As pessoas ainda têm muita dificuldade de lidar com o dinheiro, de lidar com a sua situação financeira, de lidar com os imprevistos do dia a dia, os imprevistos do mercado. Então, por isso que a gente já começa abordando esse percentual, para chamar atenção e para vocês se avaliarem. Hoje, desses 3 níveis, onde você está?
A gente trouxe aqui de uma forma mais simples, resumida, esses 3 níveis, eles ainda, a gente consegue abrir ele vira 7 níveis, tá? Aí a gente detalha um pouquinho mais. Mas, para dar uma visão, seriam essas 3 situações. Quando a gente fala da situação desses 65% dos brasileiros que estão endividados, olha que interessante. Quando a gente fala de dívidas, as pessoas falam assim, mas fulano comprou um carro e se endividou, fulano comprou uma casa e se endividou, ou o empresário, ele comprou um prédio para colocar a sua empresa, ele está construindo. Mas a pessoa física, ela se endivida principalmente, 76% é cartão de crédito. 15% carnês e 9% financiamento do carro. Então, percebam que os endividados concentram a dívida no cartão de crédito. E o que geralmente mais acontece com o cartão de crédito? São aquelas compras pequenas, né? Na maioria das vezes, contas pequenas que vão se acumulando. Chega em um determinado momento, a pessoa não tem condições de pagar esse cartão de crédito, entra no rotativo, e essa taxa é uma das maiores do mercado. Então, o que acontece? Ele, por um valor pequeno, ele acaba se endividando, isso vira uma bola de neve e ele não consegue sair e acaba com todo o seu financeiro. Cartão de crédito, ele pode ser um forte aliado. A questão é como usar o cartão de crédito. A maioria das pessoas fazem é usar esse cartão de crédito como um complemento da renda. Então, o que a pessoa pensa? O meu salário recebi dia 5, quinto dia útil do mês, paguei todas as minhas contas, o dinheiro acabou, vou usar o cartão de crédito. Então, ele usa como um complemento de renda. E, na verdade, o cartão de crédito não é um complemento de venda, né? Porque essa fatura vai chegar e a pessoa precisa pagar esse cartão para não entrar no rotativo. Então, o que acontece? Se ele for bem usado, ele é um forte aliado. Por quê? Você consegue registrar todos os seus gastos e, principalmente, concentrar o pagamento. O ideal da fatura do cartão de crédito é que ela vença pelo menos 2 dias depois da data do recebimento da sua principal renda. Opa! Voltou um aqui que não era para ter voltado. Elo, eu não estou conseguindo controlar por aqui. Voltou. Ele, na verdade, quando você usa ele da forma correta, você coloca ele com a fatura pelo menos 2 dias depois do seu principal recebimento, para que também não corra o risco de você chegar à fatura e você ainda não ter recebido sua renda principal para poder quitar. Outra questão do cartão de crédito é a importância de você acompanhar a fatura, entender onde e como você está gastando o cartão de crédito, tá? Não significa, eu vejo muito, eu acompanho, né? Hoje em dia tá várias pessoas, youtubers, enfim, tá muito na moda isso, e muita gente fala, corta o cafezinho, corta a bala, corta o chocolate. Não é por aí. Você não precisa cortar. A questão é gastar consciente. Você tem que entender que você tem um limite para gastar aquilo. São escolhas, né? Se você quer tomar o seu cafezinho toda semana, quer fazer um lanche, não tem problema. É uma escolha que você está assumindo, desde que ela seja consciente, que você saiba que você pode gastar aquele valor, não há problema nenhum, tá? Então, fica a dica aí do cartão de crédito e também já para vocês fazerem essa análise. Quando a gente vai para os equilibrados,
que eu falei que pode ser um risco também é essa corda bamba, né? A despesa de um lado, a receita de outro. E aí a pessoa tem que ficar equilibrando o tempo todo para ela não ter uma despesa maior que a receita. E isso acontece quando não se planeja as compras, as suas escolhas. Então, por exemplo, a pessoa tem aquela renda e ela fala assim: ah, eu posso gastar, vamos supor. Não, eu sei quanto que é a escola dos filhos, eu sei quanto que é o financiamento da casa, eu sei quanto que é a parcela do meu carro, o mercado mais ou menos gasta tanto, então me sobra tanto. Aí ela vai e compra um eletrodoméstico. Ok, comprei meu eletrodoméstico. Só que a hora que a fatura do cartão chega, a conta não casa. Por quê? Quando ela faz esse tipo de conta superficial, ela esquece de contar o cafezinho, que eu falei agora há pouco, a água, o lanche, um brinquedinho que foi de presente, algo na escolinha da criança que surgiu e ela pagou. E aí, quando essas várias despesas pequenas se juntam, ela traz você para a corda bamba. Você achou que ia a receita que você tinha dar e na verdade ela não dá. Então você fica a um passo de ir para o endividado. E fala-se muito na corrida dos ratos. O que é essa corrida nos ratos e por que eu trouxe essa pergunta justamente aqui no Equilibrado na Corda Bamba? É um livro muito famoso, Pai Rico, Pai Pobre, que inclusive eu indico a leitura, é um livro muito bacana, é uma leitura leve. Ele fala dessa corrida dos ratos. O que acontece? As pessoas entram num ciclo que ela trabalha, paga as contas, trabalha, paga as contas. Ela vive trabalhando, não vê a cor do dinheiro e ela tá ali só pagando as contas. Então, ela não tem uma geração de patrimônio, de investimentos e fica nesse ciclo que ela não consegue sair. E isso é muito importante quando a gente fala de planejamento financeiro. A gente fala aí da situação financeira. A gente precisa entender quais são as suas escolhas e quais são as suas prioridades. Quando a gente avança mais um pouquinho, e aí a situação começa a melhorar, que são esses 5% dos brasileiros, que são os poupadores e investidores. São aquelas pessoas que conseguem gastar menos do que ganha, mas principalmente ela sabe o que fazer com o dinheiro. Eu costumo dizer que, na maioria das vezes, é melhor saber gastar do que saber ganhar. Porque muitas pessoas, quanto mais ganha, mais gasta. Então, não faz diferença se ela ganha 1.000, 5.000, 10.000 reais no mês. Porque se ela ganha hoje 1.000, amanhã ela passa a ganhar 10, ela vai conseguir gastar os 10. Então, o que é o mais importante? É você saber gastar e você usar o seu dinheiro. Então, por exemplo, você é uma pessoa que é regrada, você consegue separar 10% do valor que você ganha todos os meses para a sua reserva de emergência, para a sua poupança, para a aposentadoria, para o futuro. Cada um coloca o nome que mais define essa reserva. Ok, só que onde você está colocando esse dinheiro? O que está acontecendo com esse dinheiro? Ele está crescendo, ele está estagnado, ele está lá paradinho? Todo mundo que começa a acompanhar um pouquinho vê que, infelizmente, a famosa poupança que os brasileiros mais utilizam, ela não traz um rendimento satisfatório. Então, se você deixa o seu dinheiro lá, ele fica estagnado. A gente sabe que o R$1 de hoje não é o mesmo R$1 de amanhã. E o que isso acontece? O seu dinheiro perde valor e o que você estava guardando, que hoje tem uma expressividade, amanhã não vai ter. Então, é fundamental que, além de saber gastar, a gente precisa saber investir. A gente tem que fazer esse dinheiro, de alguma forma, trabalhar para nós.
é o mais importante. E também, senão não faz sentido, né? Eu vou deixar aí de ter um prazer agora com algo, uma compra, uma viagem, para deixar ele para o futuro, e simplesmente, a hora que chegar lá no futuro, meu dinheiro desvalorizou, então eu perdi o de hoje e perdi o de amanhã. Então, por isso que é essencial a gente entender essa questão de investimento e de realmente fazer com que esse dinheiro ele cresça e traga bons frutos. Agora, falando das receitas. Como estão as suas receitas? Quem tiver com um papelzinho aí, já responde essa pergunta aí para já começar a fazer uma autoanálise, tá? Suas receitas são regulares? O que eu quero dizer isso? A gente tem várias formas de receitas, né? Então, tem aquela pessoa que tem um trabalho fixo, que ela tem o seu salário ali todo mês, o valor é constante, não muda. Tem aquelas pessoas que são comissionadas, né? Que quanto mais ela produz, mais ela vende, mais ela ganha. E tem os empreendedores que dependem do resultado da empresa. Que inclusive é uma constante briga comigo, minha com os empresários, que é a questão de ter um prolabore definido e no final do resultado da empresa ter aí a divisão dos lucros, né? Eu sei que nós temos alguns empreendedores aqui assistindo, é uma constante orientação minha, porque empresa também precisa ter salário, tá? Então, quando a gente fala dessas receitas de serem irregulares, isso é para a gente ter um norte para se trabalhar um planejamento financeiro. Então, se eu tenho um teto ali, que eu tenho uma certa regularidade, eu vou trabalhar em cima daquela regularidade. Eu não vou considerar um valor que pode ser que eu não ganhe. Né? Outra coisa que no Brasil a gente fala ganhar dinheiro, né? Nos Estados Unidos make money, é fazer dinheiro. E aqui fica, eu falo muito isso, né? Que quando já é um empresário, a gente começa a trabalhar nessa questão de fazer dinheiro, porque a gente tem que correr atrás desse resultado. E isso não podia ser, não tem que estar na consciência só do empresário, mas de todo mundo. Se você é um funcionário hoje, tem que ser um funcionário empreendedor. Você tem que visualizar dentro da empresa que você trabalha como que você pode crescer, como que você pode ganhar mais dentro daquela empresa, como que você pode criar nova oportunidade para você ser reconhecido e para você crescer onde você está, né? Então, essa questão das receitas regulares, você tem que entender qual que é o teto que você tem ali, aquele padrão que é regular, para você começar a administrar esse valor. O segundo ponto da avaliação da receita, como posso aumentá-las, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Como que eu posso aumentar? Se eu sou empresário, eu tenho que buscar novos clientes, eu tenho que buscar novos produtos, eu tenho que diversificar o meu mix. E se eu sou um funcionário, eu tenho que entender ou buscar uma segunda fonte de renda, fala, não, na empresa que eu trabalho, realmente não tem como eu crescer, ou eu já estou no auge, ou aqui não funciona esse tipo de coisa. Então, a gente vai atrás de uma segunda fonte de renda para aumentar essa receita, né? E se eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu preciso buscar novos clientes, novos produtos, buscar alternativas que agreguem a minha receita atual. E um terceiro ponto seria como que eu posso investir na minha capacitação, desculpa. Por que que eu falo isso? É importante a gente sempre pensar no que a gente gosta de fazer. O que eu trabalho hoje? O que eu trabalho hoje me dá alegria, me dá satisfação e está me dando retorno financeiro? Será que onde eu estou, eu vou ter uma segurança, eu vou ter uma situação confortável até determinada idade que eu quero me aposentar, que eu quero tirar para mim?
Por que isso? As pessoas acabam acomodando e é necessário entender que investir na capacitação, ela traz receita, né? Se hoje eu faço um curso de capacitação, esse curso vai me dar frutos amanhã. Então é importante ver não só o lado de fora, eu buscar receita fora, eu tenho que buscar essa receita também em mim. Como que eu posso me capacitar? O que eu posso fazer? Aprender alguma coisa nova, aprender, fazer um curso, desenvolver uma habilidade que eu já tenho, mas fazer com que ela me traga algum tipo de retorno financeiro. Isso também é uma forma de buscar uma receita. Por outro lado, nós temos os custos, né? Então, eu já começo aqui com a reserva de emergência. O que é essa tão falada, né, ultimamente? Até um tempo atrás era difícil a gente ouvir falar em reserva de emergência. O que é essa reserva? É justamente o que as pessoas mais precisaram nesse momento e a maioria não tinha. É justamente para a gente ter uma segurança quando acontecem situações como essa pandemia que todo mundo está vivendo. O que é essa reserva? É aquele valor destinado a suprir imprevistos, tá? Entenda que quando eu falo de imprevistos, eu não estou falando de uma aposentadoria, eu não estou falando de uma viagem, eu não estou falando de trocar um carro, são imprevistos. É um imprevisto com a saúde, é um imprevisto com acidente de carro, é um imprevisto como uma pandemia. E eu preciso ter uma renda que me dê um suporte quando ou eu perdi a minha fonte de renda ou essa fonte de renda diminuiu. Hoje, você tem essa reserva de emergência? Segundo ponto. Aqui é um ponto muito interessante. Eu gosto muito de falar isso, perguntar, né, se você acompanha periodicamente para avaliar possíveis reduções. Aqui eu estou sendo mais direta, mas o que acontece com a maioria das pessoas, temos até uma pesquisa que fala que 6 em cada 10 pessoas não analisam periodicamente as suas finanças. Vocês já pensaram? 6 em cada 10 não param para olhar como que está as suas finanças. O que de ruim isso traz? É exatamente esse descontrole financeiro, é exatamente aqueles 65% dos endividados e apenas 5 investidores e poupadores, né? A gente precisa acompanhar periodicamente e avaliar reduções. Assim como anteriormente eu falei que a gente precisa avaliar como aumentar a renda, mais importante que isso, a gente precisa avaliar como que eu posso reduzir meus custos. Quando eu falo reduzir, eu não falo cortar, tá? Eu sempre trabalho na consultoria o reduzir, o reeducar. É a mesma coisa de quando uma pessoa quer emagrecer, né? Eu falo que nada muito drástico é interessante. A gente não precisa cortar, a gente precisa readequar, reeducar. É importante ter essa coerência e entender se onde que eu posso reduzir, onde que eu posso reavaliar as minhas escolhas. E terceiro ponto que eu trago hoje é se você... Qual seria o período ideal para avaliar? Olha, eu oriento, quando a gente começa um trabalho de consultoria, dependendo da pessoa, é interessante diário. Por que diário? É igual gente, o processo é sempre o mesmo. Você quer emagrecer, você vai cuidar do seu café da manhã, almoço e jantar. Se você quer se reeducar financeiramente, você vai começar a anotar diariamente tudo que você gastou. Teve uma ideia? Começa semanal e depois mensal. Quando você já tem uma certa organização financeira, são fechamentos mensais, mas para começar diariamente, para você não perder nada, nenhum gasto. Porque aqui nesse terceiro ponto,
eu estou falando, se vou perguntando, se sempre gasta mais do que ganha, é nessa anotação diária, nessa avaliação diária, que você vai percebendo gastos que poderiam ser evitados, né? Ninguém esquece da prestação da casa, da prestação da escola, do carro, supermercado, energia, água, telefone. Esses grandes gastos, ninguém esquece. São os pequenininhos, né, que eles precisam ter uma atenção especial. Quem fez consultoria comigo já sabe, eu sempre falo, né, uma frase que meu marido falou e eu penso e eu sempre falo: ninguém vai esquecer de colocar asa no avião. Não tem como um avião ficar sem asa. Mas se esquecer um parafuso, esse parafuso pode trazer um sério problema para a estrutura toda. A mesma coisa são as finanças. Você não esquece desses grandes, você sabe, eles estão na sua mente, mas esses pequenininhos do dia a dia é o que realmente causa um transtorno no final do mês. E aí, complementando até essa pergunta, né, que foi feita, o que eu mais ouço? Mas qual percentual para cada item eu devo destinar? Quando você vai para a internet, pesquisa lá, planejamento financeiro, orçamento doméstico, o que aparece lá? Você tem que ter 30% para moradia, 20% para educação, 10% para reserva de emergência, sei lá, 10% para investimento. Funciona? Depende. Não existe receita de bolo. Sabe por que não? Quando eu falo para o financeiro, isso precisa ser adequado a cada um. Por quê? Eu posso dar consultoria para uma família que tem 2 filhos. Eu posso dar consultoria para uma pessoa que é solteira, independente, mora sozinho. Eu posso dar consultoria para uma casa que tem 5 pessoas e um provedor de renda. Eu posso dar consultoria em uma casa que são 2, marido, esposa, 2 irmãos, enfim. Cada situação exige um percentual adequado. Além disso, são as escolhas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de viajar todos os anos, o seu planejamento deve ter esse grupo lá da viagem. Ele tem que ter uma linha especial da viagem. Quanto que eu vou destinar para a viagem? Se eu trabalho com uma pessoa que não gosta de viajar, e acreditem, existe, eu não vou precisar destinar um dinheiro para ela viajar todo ano. Então, como que eu posso padronizar esse percentual? Não vai funcionar. Eu vou te dar uma receita de bolo que quando você chegar em casa, não vai funcionar. Então, o ideal é você conhecer o seu perfil, quais são as suas escolhas, quais são as suas prioridades e trabalhar em cima disso. Aí sim você vai ter uma motivação de ter esse trabalho, de ter, de cuidar de diariamente, semanalmente, você analisar os seus gastos, e aí sim ele vai funcionar. Porque quando eu chego com um número, uma receitinha, e você chega em casa, ou você não tem os ingredientes, ou o teu copo medidor não é o mesmo que o meu, não funciona, tá? Por isso que eu vejo que a grande maioria acaba se perdendo mais ainda, mesmo depois de uma consultoria, porque ela não se enquadra naquele perfil. Nós vamos falar mais em breve de um projeto que eu e a Heloísa desenhamos. Eu, como a consultoria financeira, eu desenvolvo várias ferramentas, tá? Já desenvolvi ferramenta para controle no caderninho, para aquela pessoa que gosta de anotar no caderno, manual. Já trabalhei com sistema, já trabalhei com aplicativo, já trabalhei com planilhas de Excel. Quem me conhece sabe que meu olho brilha quando fala em Excel. Eu adoro desenvolver controles e trabalhar no Excel.
Tem muitas ferramentas, né? Eu sempre trabalho com essa ferramenta personalizada para a pessoa. A gente faz aí uma ferramenta para primeiro tirar um raio-x da vida financeira, depois a gente faz uma planilha de controle, depois a gente faz a planilha do planejamento, ou do caderno, ou no aplicativo, ou no sistema, personalizada mesmo. Mas o que é o principal? Né? Eu até trago aqui. A ferramenta mais importante é você mesmo. Porque essa experiência que eu tenho na consultoria, de que eu trago várias ferramentas, mas se a pessoa realmente não, se ela não abraçar e se ela não estiver preparada, tanto psicologicamente como emocionalmente, essas ferramentas não têm valor. Seja porque, como eu disse há um slide atrás, que o percentual não está adequado para o estilo de vida dela, seja porque a ferramenta não é adequada, mas principalmente a pessoa não está preparada emocionalmente para essa transformação, para essa educação financeira. E para falar dessa ferramenta que você é a principal, a Heloísa vai trazer agora esses conceitos importantes para você entender o que precisa, o que você precisa trabalhar em você para a gente começar a trabalhar toda essa racionalidade, todos esses números e todos esses indicadores. Então, agora a Heloísa vai contar para a gente. Pois é, Gi. Então, o primeiro passo, a gente precisa saber como a gente está hoje, né? Onde que está, quais são os nossos resultados, né? Como a Gi trouxe, quais são os meus ganhos, quais são os meus gastos, estou investindo, não estou, como que é o meu perfil de gasto, como que é meu esquema familiar. Mas não adianta só eu ter a melhor ferramenta, eu saber tudo isso, eu controlar. E essa era a grande questão que ela percebia nas consultorias dela, né? Então, é muito importante a gente olhar para a gente e entender o que a gente tem pensado e falado sobre o dinheiro, né? Quais são as nossas crenças, quais são as nossas verdades quando a gente olha para o dinheiro. E a gente vai entender o que significa essas crenças. Mas aí, a parte da emoção também é muito importante, né? Então, quando eu penso sobre dinheiro, quando eu tô ali, né, na vontade de comprar uma coisa, quais são as emoções que estão dentro de mim, né? Eu tenho esses impulsos, eu sei essas emoções, eu consigo controlar essas emoções. Isso é inteligência emocional. A partir do momento que eu começo a entender essas emoções e controlar essas emoções, eu começo a tomar decisões mais conscientes, porque eu entendo essa minha necessidade. Às vezes, dinheiro, como a gente já trouxe várias vezes, é como se fosse comida. A gente compra e come, às vezes, para satisfazer, para se sentir amado, para ter satisfazer alguma carência emocional, né? Então, é muito importante a gente realmente entender o que está por trás, né? Então, eu quero trazer para vocês esse exercício do que vocês têm pensado e falado sobre o dinheiro. Então, de novo aí, papel e caneta na mão. Vamos começar aqui as perguntas. Você costuma falar ou pensar: não tenho tempo para família, para saúde, para lazer, eu só tenho trabalhado, só trabalho muito e ganho pouco? Se você fala esse tipo de coisa, anota cada um deles. Ou, às vezes, você não fala em palavras, mas aquela vozinha na sua cabeça está toda hora te falando. Então, se isso acontece com você, anota. O que significa? De onde vem esse tipo de frase que normalmente a gente se fala, né? Na nossa infância, se a gente fala muito assim, se a gente escutava nossos pais falando: ai, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não cai do céu, eu não sou sócio da Light. Quem aqui escutava esse tipo de coisa? Conta pra mim aqui, escreve aqui no chat.
quem escutava isso. Escutava também que eu preciso trabalhar muito, trabalhar, estudar, me formar para ganhar dinheiro. Então a gente começa a criar essas mentalidades, essas crenças, essas verdades. E aí o que o nosso cérebro começa a entender? Que o dinheiro está longe, é difícil, que eu preciso trabalhar bastante para ganhar esse dinheiro. Então é tudo uma questão de programação do meu cérebro, né? Por exemplo, se você vê uma foto de uma pessoa de terno, com um ar cansado, que trabalhou 10 horas, e você vê uma foto de um garotão todo esportivo, né, encostado num carro da moda, quem é o mais produtivo? Quem é o que tem trabalhado mais? Quem é o que tem tido uma maior inteligência financeira? Normalmente a gente já vai pensar que é aquele cara que está com aquele ar cansado, porque a gente foi domesticado desde criança a entender que para ter dinheiro a gente precisa trabalhar muito. E aí o nosso cérebro começa a entrar nesse vício emocional de que eu tenho que trabalhar para ter. Dinheiro não vai vir fácil, porque eu entendi desde criança que ele vem com muito esforço. Quem aqui também fala ou já pensou, trabalho e nem vejo a cor do dinheiro? Quando você recebe o seu primeiro salário, né, o seu dinheiro, você já automaticamente já direciona, já paga todas as contas, e aí chega no final, depois que eu paguei todas as contas, realmente não sobrou nada, não vi o dinheiro. Acontece isso com você? Escreve aqui também no chat se isso acontece com você. O que também passa para o nosso cérebro? Qual é a mensagem que o nosso cérebro entende quando acontece isso comigo? Que eu não mereço esse dinheiro. Que eu trabalho e eu não sou recompensado pelo meu trabalho. Porque o meu cérebro, ele não viu esse dinheiro, ele não se sentiu pago pelo trabalho que eu fiz. Então, gente, é muito importante também a gente manter uma certa quantidade de dinheiro na carteira, para que quando eu veja, eu passe a mensagem para o meu cérebro de que eu me paguei primeiro, nem que seja um valor simbólico, mas eu preciso ter essa sensação de que eu estou me pagando e eu preciso ter a sensação de que eu tenho dinheiro. E isso eu até comento com vocês que é um hábito meu. A gente está nessa modernidade de cartão de crédito, né, débito automático, né, então a gente sempre paga tudo com cartão. Então, no passado, eu não tinha dinheiro também vivo, né, porque eu pagava tudo nessa forma. E aí a gente se conta lá várias historinhas, porque tá perigoso, é violência, não sei o quê, mas no fundo, a gente quer manter o nosso cérebro nessa zona de conforto, né? Nessa situação que ele aprendeu, né? Que ele nem vê a cor do dinheiro. Então é importante a gente ver o dinheiro, nem que ele seja simbólico. Vamos lá. Outra coisa. Se eu conseguir pagar as contas, já tô no lucro. Quem aqui fala ou pensa esse tipo de coisa? Anota aí no chat, escreve aí, eu. Ou vai marcando aí na sua folha. O que significa isso também, né? Normalmente, pessoas que falam esse tipo de coisa, eles recebem o dinheiro e eles já estão pensando também nas contas que tem para pagar, nas dívidas. A primeira coisa que eles falam é, putz, será que vai dar para pagar todas as contas? Será que eu vou conseguir chegar no final do mês? Então, o foco está na dívida, está na conta, né? Você está comunicando o negativo, a falta, né? A dívida. E tudo que a gente foca expande, né? Então, eu preciso mudar a minha comunicação. Eu preciso me comunicar como uma pessoa próspera. Então,
a gente vai ver como que eu mudo todas essas minhas crenças, né? Mas é muito importante eu tomar consciência se eu tenho falado isso, se eu tô focando no dinheiro que vai faltar, né? E aí, se você fala, quando ganho algo, logo já perco, né? Ou quando as coisas estão melhorando, algo acontece e vai tudo por água abaixo. Anota aí se você fala essas duas coisas. Escreve aí no chat para mim também, para eu saber. O que acontece? Normalmente, quando a gente é criança, se a gente vivenciou a nossa família que tinha dinheiro e aí perdeu, ou na época, né, para quem passou por o período de inflação, né, onde a gente recebia o dinheiro, a gente tinha que ir no supermercado comprar tudo para o mês inteiro, e daí vem que a compra para o mês, né, compra do mês, porque no dia seguinte esse dinheiro já não valia mais nada. Então, e também, se eu tinha e vi alguém perdendo, qual a mensagem que fica gravada no meu cérebro? Eu tenho que gastar esse dinheiro, porque eu vou perder. Então, as pessoas, elas gastam, dão um jeito de se livrar desse dinheiro, com esse medo de que vai perder, que vai chegar esse momento. Então, é outra programação mental que a gente precisa entender e a gente trabalha. O que mais? Vamos lá, vamos continuar. Acredita que tem dinheiro é por sorte, ou porque herdou, ou porque roubou, né? Quantas vezes você já não falou, essa daí nasceu virado para a lua? É sorte. Só pode ser. Por que tudo acontece com ela e nada acontece comigo? Só que a gente não está olhando os bastidores, que a gente fala, o quanto que essa pessoa está trabalhando e está se esforçando para ter esse dinheiro, né? Então, a gente fala em sorte, mas a gente não consegue olhar o esforço dessa pessoa. E, de novo, o cérebro cria lá, não tenho sorte, pronto, acabou, não vou ter dinheiro. Ou dinheiro é sujo, né? A pessoa é desonesta, se ela tem dinheiro é porque ela é desonesta. Quantas vezes você já não ouviu no passado seus pais falando isso e hoje em dia você fala isso também? Então, se dinheiro é sujo, se dinheiro é ruim, se é feio eu falar que eu gosto de ter dinheiro, se dinheiro não me traz felicidade, nosso cérebro, ele quer que a gente seja feliz. Se é ruim, ele quer manter a gente o mais longe disso possível. Então, esse tipo de comunicação também vai influenciar na sua capacidade de guardar ou não dinheiro. Você não gosta do trabalho que faz, né? Mas não tem coragem de mudar. Você tá ali, acomodado com essa situação. Você talvez acredite, a gente vai ver mais pra frente, que você não merece. Que, tá aqui, pelo menos eu já sei o que eu espero aqui nessa situação, já é suficiente. Calma, Gê! Não mexe. Então, vamos lá. Marca aí quem fala isso. Marca quem fala também que eu sonho com coisas materiais, né? Mas elas estão tão longe. Não, eu não mereço, não posso ter. Quanto você vem falando que é muito para você, que isso não vai acontecer com você, que é um sonho que você já desistiu. Então, anota. Ou tem aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não usufruem. Elas não conseguem gastar esse dinheiro. E existe gente assim. Ela tem apesar dela ter o dinheiro, a gente vai ver que esse tipo de pessoa ela tem uma mentalidade pobre. Ela não merece o dinheiro que ela tem. E aí ela vai dar um jeito de emprestar, de gastar, né? E até de se privar disso, porque ela não merece. Então, anota, tudo isso
vai te trazer consciência do que você tem pensado e falado sobre o dinheiro. Depois eu vou olhar aqui o chat. Então vamos lá. Uma outra coisa muito importante é qual é a sua programação mental. O que está ali gravado no seu subconsciente? O Edu, que trabalha com programação, entende. Nosso cérebro é como se fosse um computador mesmo. A gente vai gravar e vai registrar ali o quanto que a gente merece ter. Então, quando você fala em qual é a renda mensal que eu mereço ter, que me passa pela cabeça ter algum dia, quanto que é por mês? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000 por mês? Quanto de verdade? Não precisa compartilhar comigo, mas quando você pensa em quanto você merece ganhar por mês, qual é o valor que vem na sua cabeça? E aí a gente também tem o patrimônio líquido. O que é isso? Né? É quanto sobra, porque eu tenho a minha renda, o quanto eu ganho, eu vou ter quanto eu gasto, né? E aí o patrimônio líquido é quanto sobrou, quanto eu tenho investido, quanto se eu tenho uma casa, né? Então, quanto de investimento, de dinheiro no total eu mereço ter? Depois que eu já gastei tudo. Porque a gente vê gente que ganha muito dinheiro por mês, mas que gasta mais ainda, né? Como a gente já trouxe. E o nosso cérebro, gente, acredita, é como se fosse um ar-condicionado. Ele vai se autorregular para esses valores que estão ali registrados, né? Então, se eu tenho um teto, um limite de 5.000 reais, se eu ganhar mais do que 5.000, do que 10.000, o meu cérebro ele vai se autorregular, igual do ar-condicionado, e dá um jeito de eu perder, de eu emprestar e não receber de volta, de eu bater o carro, de eu quebrar o celular e precisar comprar outro. É como se fosse a temperatura do ar-condicionado. Eu pus lá 22 graus. O ambiente ficou mais quente, né? Então, o ar-condicionado ele tem que trabalhar mais para chegar nessa temperatura dos 22. Se o ambiente esfriou, o ar-condicionado vai reduzir essa potência para chegar nessa mesma temperatura. E o nosso cérebro é assim, gente. O que está definido ali no nosso subconsciente é o que vai acontecer. Não adianta a gente estudar todas as ferramentas, todos os controles que a Gisele vai tentar ensinar, porque a programação mental é que está governando o quanto eu vou ter de dinheiro. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso e trabalhar. E tem ferramentas muito profundas para trabalhar tudo isso. Vamos lá, eu já falei um pouquinho de crença, né? Mas o que é realmente crença? Então, crença é toda programação mental. Vou ler aqui direitinho para vocês e depois eu explico. Então, é toda programação mental como que funciona essa programação mental? É através do que eu vejo, ouço e sinto. Na minha infância, principalmente dos meus 0 aos 12 anos. Então, tudo que eu vi, ouvi, senti meus pais falando, meus irmãos, meus vizinhos, parentes, né, as pessoas que conviviam comigo, de forma repetitiva, ou se eu tive um forte impacto emocional, isso ficou gravado ali no meu cérebro. E aí vira uma verdade absoluta, né? E ele é tão verdade, essa crença, né? É a minha forma de ver o mundo, é a minha lente que eu enxergo o mundo. E aí é tão verdade que eu nem questiono, nem passa pela minha cabeça que outras pessoas pensam de forma diferente. E aí o que acontece? Todos os meus comportamentos e meus resultados vão passar por essa verdade. Porque eu enxergo o mundo dessa forma. Então, por exemplo, se eu enxergo que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro não traz felicidade, eu
vou tomar atitudes e vou me comportar de forma que vão me levar a resultados onde eu não vou ter dinheiro, né? Se dinheiro para mim é difícil, eu tenho que me colocar em situações que eu vou trabalhar e tem que ser difícil essa conquista. Então, é muito importante a gente entender quais são as nossas verdades. Existem ferramentas dentro do coaching que trabalham com profundidade a identificação dessas crenças, né, e a reprogramação. Então, a Sandra, a Val, a Rê, a Nilce, a Ariane, várias aqui que já foram minhas clientes, elas já entenderam qual é esse mecanismo. Então, a gente vai trabalhar especificamente quais são minhas crenças financeiras. E aí, a gente tem 3 tipos de crença, 3 tipos de verdade. A primeira delas é a verdade, são as crenças de identidade, o que eu sou. E normalmente essas são as crenças mais fragilizadas. Elas deveriam ser a base da pirâmide, em eu me conhecer de verdade, entender qual é a minha essência, se eu sou uma pessoa próspera ou não, se eu sou empreendedor ou se eu sou conservador, se eu sou rico ou se eu sou pobre, porque o que eu penso não está ligado a dinheiro. Eu posso ter muito dinheiro, mas me achar pobre. E aí é aquele tipo de pessoa que não vai usar o dinheiro, né? Que não vai aproveitar o dinheiro. Então, a base de tudo, eu preciso entender quais são os meus valores, qual é a minha identidade. Então, quem eu sou em relação ao dinheiro. Depois, a gente entra para segundo nível de crença aqui, que são as crenças de capacidade. O que eu sou capaz de fazer e capaz de aprender. Então, eu me sinto capaz de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, eu me sinto capaz de controlar os meus gastos, de ter dinheiro, de usufruir esse dinheiro, de aprender, de saber quem procurar, né? Deixa eu admitir aqui mais uma pessoa. Então, normalmente, se eu não me sinto capaz, vai ser aquele tipo de pessoa que vai depender dos outros, vai depender do pai, do marido, porque ela mesmo não se sente capaz de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, né? E aí, dentro do ganhar dinheiro, está muito ligado também ao que você pensa sobre vender, né? Muita gente entende que vender alguma coisa é estar forçando, né? Fica envergonhado de oferecer o produto, né? De falar, de pôr o preço. Então, eu preciso entender quais são as minhas crenças, qual é a minha capacidade em ganhar, em manter e tudo mais. Depois eu venho com as crenças de merecimento. O que eu mereço ter. E aí, a gente vê muita gente que esbarra nesse tipo de crença. Você já conhece alguém assim, ou até vocês mesmo, quando recebem um elogio? O que você fala quando você recebe um elogio? A gente já trabalha bastante isso no nosso processo. Muita gente fala, não, imagina, são seus olhos. Né? Não aceita, não acha que é verdade, acha que a pessoa quer alguma coisa em troca. E isso só traz muitos indícios aí sobre suas crenças de merecimento. Você merece realmente esses elogios? Né? E aí a gente entra, a pessoa que não merece, e é difícil a gente acreditar que será que tem alguém que realmente acha que não merece? Mas tem muita gente. A pessoa que acha que não merece, não consegue colocar preço no seu serviço, no seu produto, acha as coisas caras e acha que as pessoas vão achar caro também. Então, marca aqui no chat para mim também quem tem dificuldade de colocar preço, de cobrar pelo seu trabalho. Né? E aí, essa pessoa que não merece se satisfaz com a situação que tem, né? Então, dando para pagar as contas já é suficiente, porque ela não tem a ambição de crescer, de querer mais, porque ela merece aquele teto.
Às vezes a gente fala assim, dinheiro não traz felicidade. Muita gente fala isso, né? E aí a gente define qual é o nível aqui, qual é esse teto do merecimento. É 5, é 10, é 30 mil por mês? E aí a gente chega no teto, o nosso cérebro entende assim, se eu passar, eu vou deixar de ser feliz. Eu não mereço ter mais. Então, se por um acaso eu começar a ganhar mais que isso, eu vou dar um jeito de brigar com o chefe, de perder, de emprestar e não receber de volta. Eu atendi uma cliente que ela foi a única da família, dos filhos, que teve acesso a uma universidade, que fez uma faculdade, fez economia na Unesp, né? Então, o pai se sacrificou para que ela tivesse um estudo. Só que aí ela tinha uma crença de merecimento, de como ela pode ter mais que o pai. Porque o pai é o provedor, o pai é o herói. E aí o teto dela era quanto o pai ganhava. Por mais racional que isso possa ser estranho, né, de pensar racionalmente, o pai fez tudo pelo filho, né? Quer que o filho cresça, que o filho prospere, mas o cérebro tá ali não podendo ultrapassar esse limite, porque como que eu vou ter mais que meu pai? Então, talvez isso possa estar acontecendo com você. O quanto você acha que merece ter dinheiro? Porque se você não merece, você vai continuar nesse caminho dos ratos, você vai continuar comprando por emoção, né, para suprir uma necessidade ou para dar um jeito de gastar esse dinheiro. Então, não adianta, Gisele, vir com 1001 técnicas se eu tenho problema nessas crenças. E aí eu te pergunto, as suas crenças hoje, suas verdades, sua lente do mundo, elas estão te impulsionando ou te prendendo, te limitando? Isso é muito importante e a gente tem como trabalhar e reprogramar essas crenças. Aí também tem gente que tem essa pirâmide invertida. Ela tem o ter embaixo. Então é aquela pessoa... Vocês lembram do Rei do Camarote? Que ficou famoso na internet. O que ele era? Ele precisava mostrar para as pessoas que ele tinha. Então ele mostrava, ele comprava às vezes o que ele nem tinha dinheiro para comprar, mas ele distribuía bebida para todo mundo, né? Ele tinha que mostrar que ele tinha. E ele faz isso por quê? Para se sentir. Então, quando você mostra que tem, e às vezes anda com uma bolsa falsificada, com um tênis falsificado, ou compra um negócio em 10 vezes só para mostrar para as pessoas que você tem. Você está fazendo isso, na verdade, para conseguir se sentir. Então, a gente tem que trabalhar a sua identidade, quem você é de verdade. Tem aquelas pessoas também que enxergam seu valor no fazer, então elas viram viciadas em fazer. Ela tem que fazer para mostrar para as pessoas que ela faz. E aí, quando ela recebe essa validação, ela se sente. Então, a gente também vai identificar essas disfunções e trabalhar essas questões. Então, vamos lá. E aí? Falamos tudo isso, mas tem como reprogramar? Como que funciona essa mudança? Então, a gente cria essas crenças na infância, né? Então, a gente fala que através de uma matriz passiva. Então, tudo que a gente vai escutando, a gente vai vendo, ouvindo e sentindo na infância, a gente é uma esponja, a gente vai absorvendo. Aí essa comunicação... Não, desculpa. Isso tudo me traz um sentimento que aí me faz eu pensar e aí vai me trazer uma comunicação. E aí um determinado comportamento. Então, isso é a matriz passiva, né? Na nossa infância. Como que a gente reprograma? Com uma matriz ativa. Toda mudança começa com a comunicação. Por isso que eu te falo, presta atenção no que você fala sobre o dinheiro. Tudo que você fala, e aí fala na forma verbal e na forma de comportamento. Como que eu me comporto, como o meu corpo fala quando eu estou falando sobre dinheiro. Toda comunicação vai me levar a um pensamento,
esse pensamento vai me levar a um sentimento e esse sentimento vai criar crenças, verdades que vão gerar comportamentos que vão acontecer e aí que vão reforçar minha comunicação, meu pensamento, meu sentimento e assim por diante. A gente entra num ciclo. Então a gente fala que a gente não consegue controlar o pensamento e o sentimento. Quando a gente vê, já está pensando, já está sentindo. Mas a comunicação, você pode trazer consciência para o que você tem falado hoje e buscar mudar a forma que você se comunica. Bom, mas e aí, né? Entendemos como que eu tô tecnicamente, né? Quanto que eu tenho ganho de dinheiro, quanto que eu tô gastando, né? Quanto que eu tenho investido, se eu tô endividado, quais são as ferramentas, entendi minhas crenças, o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido, onde estão as minhas disfunções. E aí, como que muda tudo isso? Então, eu e a Gia, a gente preparou uma surpresa para vocês, um programa voltado para trabalhar esses dois lados, né? Razão e emoção. Porque não adianta eu trabalhar só um e esquecer do outro. Não adianta só eu reprogramar todas as minhas crenças, tá bom, agora eu tô com crença fortalecedora, vamos lá, tô controlando as minhas emoções, mas se eu não sei a ferramenta, né, como fazer um orçamento, como controlar os meus gastos, né, como eu me planejar, eu preciso ter os dois. Por isso que a gente está falando em unir razão com emoção. Então vamos lá, Gi, apresenta aí o que a gente tem de novidade para o pessoal. Bom, vamos falar de números de novo? O que a gente trouxe aqui para vocês, né? Pensando em tudo isso, nós desenhamos aí com muito carinho, principalmente agora, sabendo dessa situação que todo mundo está passando, né? A pandemia é algo aí no mundo todo. A gente quis trazer um trabalho juntando essa razão e emoção, já prevendo um planejamento para que todo mundo saia disso com algo a mais, né? Então, o que a gente vai trazer aqui? Nós vamos definir o estado atual, estabelecer metas financeiras. Então, aquele raio-x que eu falei lá do início, né? A gente tira esse raio-x, a gente entende onde você está. Quem não soube responder lá atrás, a gente vai buscar essa resposta. E a gente trouxe aqui, né, só uma pincelada, né? A gente vai trabalhar de uma forma muito mais profunda para identificar todo esse estado atual, onde eu quero chegar, tanto razão como emoção. Isso mesmo, são as duas coisas serão trabalhadas, né? Então, tanto esse estado atual emocionalmente, quais são suas crenças, entender, aprofundar no seu pensamento, na sua relação com o dinheiro, como a parte técnica dos números. Feito isso, a gente vai, na parte técnica, organizar esse orçamento, aí aquele gráfico que eu trouxe lá atrás, nós vamos desenvolver ferramentas para entender os gastos e as despesas. E aqui também é algo bem interessante, que quando a Elo trabalha a parte emocional, muitas das despesas, dos gastos, eles são entendidos como um reflexo do emocional. Então, por isso que a gente quis trazer esse programa, razão e emoção juntos aí. Organizamos o orçamento, teve clareza dos gastos, das despesas, a gente vai trabalhar o planejamento financeiro, porque aí a gente vai chegar em um determinado ponto que você já vai ter uma maturidade emocional, né? E para continuar essa ferramenta. E aqui a gente descobre quais são os principais impedimentos financeiros para aquilo que você deseja, né? Então, trabalhando bem forte, bem profundo, toda essa questão emocional, entendendo quais são os sentimentos, quais são as repetição de padrão, né, dos nossos pais. No coach a gente usa de uma forma genérica. Aqui a gente está trazendo padrão
financeiro. Então, o que que nossos pais faziam e que a gente faz igual? Quais são as crenças, as verdades que foram construídas na minha infância? Quais são os sentimentos, os meus vícios emocionais? Porque às vezes eu me coloco em situações para suprir quimicamente esse vício emocional. Então, quando eu entendo isso e reprogramo tudo isso, a gente consegue pôr em prática as ferramentas e o lado racional. Então a gente vai reprogramar essas crenças, né? E aprender a criar, a construir essa mentalidade financeira positiva, né? Porque, lembra, o termômetro lá, se o ar-condicionado está setado para 22 graus, por mais que eu trabalhe, se eu não mexer essa programação mental, eu continuo atingindo lá os 22 graus. E aí, existem pessoas que têm dinheiro, mas têm uma mentalidade de pobre. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas têm uma mentalidade de uma pessoa próspera. Então, a gente também vai criar esses programas mentais de prosperidade. Bom, vamos lá. Como que funciona? Nós vamos ter aí 10 encontros semanais, né? Um por semana, com uma duração média de 2 horas. Esse encontro semanal nós vamos mesclar. A gente desenhou uma estrutura em que a emoção e a técnica vão ser trabalhadas juntas. Então, nós desenhamos para cada semana uma mescla, né, de forma que você vai conseguir trabalhar o seu emocional e também a gente vai trazer ferramentas. 100% online, né? Hoje é um novo modelo aí de reuniões, de treinamento, então a gente vai usar essa plataforma, o Zoom, né? Ele vai ser 100% É online. importante deixar claro aqui que não é um treinamento, né? Então é uma mentoria. Então você vai a todo momento ter que vivenciar as ferramentas, trabalhar, né, a reprogramação, trazendo consciência, fazendo as atividades, os exercícios. E não é um processo normal de coaching, porque coaching não dá conselho, não dá o caminho, né? O que que você tem que fazer. Mas aqui a gente está unindo a razão. Então, é uma mentoria. Então, a gente vai trabalhar o lado emocional, mas a gente vai falar, ó, usa essa planilha, controla seus gastos desse jeito, faz esse orçamento aqui. Existem esses modelos aqui de planejamento, são sugestões, como que o seu a gente vai sentindo a turma e vai trazendo as ferramentas conforme as necessidades da turma. Então, por isso que é uma mentoria. A gente definiu aí no período da noite, né, às 19 horas, quinta-feira, porque aí dá tempo de todo mundo que trabalha durante o dia de chegar em casa, descansar e já participar dessa mentoria. A gente vai ter, além desses encontros semanais pelo Zoom, nós vamos criar um grupo no Telegram. Quem não conhece o Telegram ainda, ele é parecido com o WhatsApp, mas ele tem mais ferramentas. E nesse Telegram a gente vai colocar atividades extras, informações, vai ser um complemento dos nossos encontros semanais. Aí, durante a semana, nós vamos colocar essas atividades extras e vai ser um espaço para a turma interagir. E atividades e ferramentas para praticar, né? Que não pode faltar. Então, quando a gente fala, tanto a Heloísa vai trazer ferramentas para trabalhar o emocional, como eu vou trazer ferramentas para controle e planejamento financeiro. Todas as ferramentas que eu trago, elas são adaptadas. Então, no início, a gente vai fazer um mapeamento da turma, ver o nível de conhecimento de cada um, e essas ferramentas eu vou desenvolver adequada, personalizada para essa turma que a gente vai trabalhar.
que a gente tinha para apresentar hoje. Aqui estão os nossos contatos, então vocês podem entrar em contato ou comigo ou com a Gisele, tá aqui nossas redes sociais, nossos telefones, né?